Boa noite, gratidão por mais esta noite. Pedimos proteção, pedimos alento, pedimos aceitação. Cada vez mais que aceitamos tudo o que nos acontece, na certeza de que Deus está enviando as provas necessárias para a nossa caminhada, temos a confiança de que tudo é possível quando acreditamos no nosso poder maior, pois Deus nos dá cada vez mais esse alento no coração. Muitas das vezes não entendemos certas coisas que nos acontecem. O desânimo, a tristeza, muitas das vezes quer tomar conta de nós. Mas pense, meu irmão, hoje é sexta-feira. Nós conseguimos ultrapassar a segunda, terça, quarta, quinta e chegamos na sexta-feira. E não acreditávamos nisso. Pensávamos que íamos sucumbir. De repente, mediante tudo o que estava de ruim nos acontecendo. Mas quando deixamos o sorriso, o ânimo, a brincadeira, a leveza entrar no nosso coração e deixar um pouquinho a tristeza de lado, vemos que tudo pode passar mais rápido e com ânimo e coragem, aceitando o abraço de todos os nossos amigos ao nosso lado, aceitando aquele bate-papo, o convite para sair, as horas que podemos passar admirando tantas coisas lindas que Deus nos dá todos os dias. Olha como você está respirando esse ar, o oxigênio que Deus nos dá gratuitamente todos os dias quando acordamos e quando estamos dormindo. É de graça. Respire, não se sinta tão sufocado. Você já exercitou a sua respiração? A respiração é muito importante. Você dá aquela puxada e deixar sair devagarinho. Quando você puxar, você inspirar, você fale mentalmente: eu inspiro a alegria, as coisas boas, a saúde, a felicidade, e eu expiro a tristeza, a má vontade, a raiva, o descontentamento, pois eu não quero isso dentro de mim. Vamos praticar esse exercício e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 72. Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentando as focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvideis que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverardes na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas.
Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrará 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Devemos ter a certeza que a nossa mente é tudo. Ela governa toda célula de nosso corpo. Ela tem em mãos a força de nos dar a vitória ou o fracasso. A nossa mente é tudo. Por isso devemos ter muito cuidado por onde andamos, com as pessoas a quem estamos dando crédito, as palavras que estamos ouvindo, as amizades que temos. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, minha irmã. Aquele que te sorri, aquele que está sempre dizendo boas falas para você. Cuidado com a falsa amizade. Cuidado com a falsa lisonja, para que não estejamos iludidos com a nossa vida e deixando de lado as verdadeiras pessoas que torcem por nós. Nem sempre os verdadeiros amigos são aqueles que nos aplaudem, mas aqueles que por muitas das vezes nos alertam aos caminhos errados que tomamos, que nos dão conselhos que nem sempre estamos dispostos a ouvir, que muitas das vezes brigam conosco, mas na certeza de que é para a nossa melhora, pois normalmente aquela pessoa que está dentro do problema não consegue enxergar a solução e precisa dos amigos, dos parentes, daquelas pessoas que verdadeiramente lhe quer bem, para que nos acorde, nos despertem, para que possamos então trilhar o caminho reto e verdadeiro e sair da ilusão e sair da falsa vida a que estamos tomando rumo. Muitas das vezes nos questionamos sobre determinados pensamentos e coisas que queremos que estão além da nossa vontade ou além das nossas aquisições materiais, e que para consegui-las usamos de todos os meios, sejam eles sadios, perversos ou não. Então, cuidado, meu irmão, com aquilo que você está desejando para si, pois os caminhos, às vezes, que você vai tomar para conseguir não são aqueles que Deus aprovaria e que, com certeza, não estará no seu aperfeiçoamento moral. Devemos estar sempre apostos, sempre vigilantes em tudo aquilo que estamos pensando. E se o que desejamos trará a felicidade para qualquer um à nossa volta, com certeza o que estamos desejando não é certo.
se desvie desse caminho e creia e procure, através da sua fé, através da prece, de novo retornar ao caminho certo e o caminho do bem. Pois Deus nunca nos abandona e os nossos mentores também. Por isso, temos que estar sempre aqui, sempre estudiosos, sempre aprendizes do Evangelho, pois estaremos sempre imantados nesta corrente do bem, nesta energia de bondade, a qual sempre estará nos protegendo a qualquer caminho que não seja o da paz. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer a nossa esperança de todos os dias, de poder fazer diferente, de recomeçar, de nos permitir olhar o mundo de maneira mais positiva e alegre, apesar de qualquer intemperança. Todos os dias temos a chance de ajudar ao nosso próximo, levando esperança àqueles que caminham na mesma estrada. Não nos deixarmos esmorecer. Levante a cabeça, meu irmão, e caminhe alegremente, confiando que Deus tudo vê e que Ele não permite que seu filho sofra para sempre. Agradecer a mais esse almoço fraterno. Está chegando. Será no dia 17 de agosto, como vocês bem sabem. E espero também que todos os pais agora, neste domingo que passou, tenham tido um ótimo seu dia, com saúde, alegria, junto das pessoas que você ama, ou perto ou longe, através dos meios de comunicação. Espero que todos tenham tido um ótimo Dia dos Pais. Com essa mesma alegria é que esperamos você neste nosso almoço, que em especial agora, dia 17, vamos ter show ao vivo, a feijoada da Júlia, panquecas de palmito e de frango, empadão, doces e bingo, e aquele nosso cafezinho com nossa também especial, a nossa cereja do bolo, que é a palestra da Vânia Barbosa, com o tema Pai Geraldo. Lembre-se, preste atenção no horário para você não chegar atrasado. A palestra será às 11 horas da manhã e logo em seguida começará o nosso almoço. Ok? Que Deus ilumine em dobro a todos vocês que nos ajudam, e especialmente agora nesta campanha para o 13º dos nossos colaboradores. Agradeço também de coração a sua prece e orações que tanto fortalecem a nossa casa. Agradeço a ajuda no nosso bazar, nos itens do vestiário, dos calçados e também em objetos, como objetos diversos para casa e roupa de cama, banho, assim como os móveis também são bem-vindos, sofás, a nossa cama de solteiro, poltronas. Agradeço também a visita de vocês que
estão vindo à casa, trazendo as doações, depositando na nossa conta. Tem muito nos ajudado. Muito obrigado. Que vocês recebam em dobro. Gratidão. Todo o carinho de vocês com a casa e com as nossas vovós. Um imenso abraço a cada um de vocês. Bem, agora chegou o nosso momento festivo, os nossos aniversariantes de agosto. Quem será? Vamos lá? Aniversariante: Maritia Viana Ferreira, Pedro Viana Saide, Estevão Viana Saide, Bernardo Dória, parabéns! Leonardo Dória, Maria Eduarda Viana Quintela, Ana Júlia Dória, Vera Lúcia dos Reis, muita saúde, muita paz. Marta Ferreira Trentino, Geraldina Rocha da Silva, Simone Salcedo Rodrigues, a Simone do Bazar. Eu também faço, dia 29 de agosto, Luz Marina Salcedo Rodrigues, Flávia Gomes Souza Paiva, Carla Campos de Oliveira, Isaac Salcedo Rodrigues, Bianca Perrota Lobato de Magalhães, Gelda Fernandes, Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues, Lindalva dos Santos Queiroz. Eu não falei seu nome e você também é aniversariante de agosto? Então, se sinta abraçado. Parabéns, muita saúde, aproveite o seu dia, comemore, ganhe muitos abraços e lembre-se, o maior presente é a nossa saúde, são os amigos ao nosso lado, nossos familiares e a alegria de viver. Que Deus ilumine a todos vocês. Agora que nós já estamos bem nutridos com as alegrias do nosso aniversário, vamos então para os alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, massinha, açúcar, pó de café, material de limpeza, para a nossa casa ficar bem cheirosa, para quando vocês chegarem aqui, sentirem o zelo que temos com a casa. Precisamos, então, de desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, usamos bastante, sabão em barra, todos esses itens. Se você não puder trazer aqui esses itens, anote a nossa conta corrente no Banco do Brasil. Vamos anotar? Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Anote o nosso CNPJ 34022 756 000153. Se você quiser dar uma passadinha aqui na Praia da Rosa, 1237, no Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro, teremos muito prazer de recebê-lo. Lembrando que aqui o horário de visita é sempre de 15 horas às 17 horas. Se você prefere deixar a sua contribuição lá na cidade, na Avenida 13 de Maio, anote, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. O número da sala é 31 90 38 73. Estávamos com um probleminha com essa linha, mas agora já está tudo resolvido. A Simone está sempre na sala de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E também por esse contato você pode deixar o nome para a prece.
Se você não conseguir por algum motivo, você também pode ligar aqui para Paulo de Tarso. Anote: 2462-5176. E por esse telefone, você também pode confirmar a sua presença no nosso almoço, o que ajuda para que a gente possa se organizar. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai,
Apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Estamos de volta ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje, continuando as mensagens dos Espíritos, vamos ler a mensagem titulada Os Órfãos, enviada por um espírito familiar, em Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que a divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, quando em que, se pudesse lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não é essa esmola que queima a mão em que cai, pois, frequentemente, bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, o de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra. E considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos.
Ele fala de 2 temas aqui interessantes. Esse último, da maneira de como nós temos que dar, praticar a caridade. Com uma palavra amiga, uma palavra de consolo, um gesto de carinho, mas sem aquele ar de proteção, de superioridade, que a pessoa, quando recebe a ajuda, sente isso. Ela precisa da ajuda, vai levar, mas se sente um pouco constrangida com aquele ar de superioridade, como ele fala aqui. É como se queimasse na mão deles aquilo que você está dando. Ele aceita porque é obrigado, tem necessidade. Então, na primeira parte, ele fala dos órfãos, dando exemplo de pessoas que estão totalmente desamparadas e que precisam ser amparadas por nós. Eu costumo falar, toda vez que toco nesse tema, inclusive aqui no programa Luz à Penumbra, lá da rádio, onde nós temos mais tempo para fazer o estudo, a respeito do que se passa comigo. Então, eu tenho na minha casa o exemplo prático. Além de eu ser órfão, meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade, a minha mãe ainda achou, depois disso, de adotar 2 meninas, órfãs de pai e mãe. Então, nós 3 fomos criados pela minha mãe. Eu, órfão de pai, somente a minha mãe, e as 2 órfãos de pai e mãe. Então, a minha mãe fez por onde nós 3 não passamos por nenhuma dificuldade. Sentimos aqui, como diz, o carinho, o conforto material, tudo, o encaminhamento moral. Além disso, a minha mãe foi ajudada e muito ajudada pela nossa família, pela minha avó principalmente, depois pelos meus tios e tias, a quem eu sou eternamente agradecido, e minha irmã, uma ainda está viva, agradece sempre a eles. Então, eu tenho visão do outro lado, de quem recebeu a ajuda daqueles que resolveram seguir isso aqui, ajudar os órfãos. Eu sou daqueles que recebeu. Então, posso falar que é muito bom ser ajudado nessa situação. Então, quem está recomendando aqui, mandando, meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesse quando é triste ser só abandonado, sobretudo na infância, então, eu estou do lado de cá, senti isso. E sei que há muitas pessoas, como nós recebemos ajuda, que estão aí dispostas a ajudar. Talvez não tenha condição de adotar um bebê, as circunstâncias de cada um é que sabe. Mas existem diversas instituições que estão aí disponíveis para receber ajuda, de receber visitas lá. Então é importante que nós nos atentemos a isso. Busquemos sempre ajudar os mais necessitados, e ele dá o exemplo aqui, para começar pelos órfãos. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 159. Aprendamos, no entanto. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos, vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho, atendendo o sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração, pretendendo subornar a justiça divina. Compartíamos demonstrações e expressões de fé, à caça de vantagens pessoais no imediatismo das gratificações terrestres. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação,
carreando a consciência pesada de culpas, à maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele foi o campeão impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. A assertiva de Paulo não deixa dúvidas. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Ítalo da Costa Lopes, Isaac de Souza Torres, Mauro Rafael Torres, Ruth Montinho Quiroga Chometon, Maria da Costa Torres, Áurea da Costa Torres, Wélio de Carvalho Souza, Maria Alzete Sório Tavares, José Paulo de Brito Rezende, Júlio Soares de Rezende, Efigênia Florencio dos Anjos, Cléver Maia Lameira, Rejane Lameira Maia Luz, Pedro Lameira Maia Luz, Catarina Lameira Maia Luz, Dilma Maia Reis, Shirley Bento de Souza, Cátia Souza de Santana, Francisco Bento de Souza, Gleides Bento de Souza, Elanir Rodrigues Mendonça. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Manuela Pontes, Vanessa Bastos Martins, Geraldo Henrique Moura Filho, Nair Walter dos Santos, José Carlos Santos Monteiro, Clóvis Luiz Santos Monteiro, Eliana Monteiro Maris, Simval Nogueira da Silva, Leda Maria Algorta, Aurani Cidra Silva, Tayane Elui, Adalberto Gonçalves Pedro. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz.
meu companheiro de todas as tardes. Não te esqueças de que estender a caridade sem interesse, de que ensinar sem afetação aos que sabem menos do que nós, de que agir com paciência e serenidade nos momentos mais graves é o único processo de beneficiar a nós mesmos. Em razão disso, não olvides o nosso dever no bem incessante. Recorda que a vida edificou em ti um centro de criação e inteligência que te cabe desenvolver. Viverás sob o esplendor solar, mas se não possuis bastante visão para percebê-la, vacilarás envolvido nas trevas em que te mergulhas. Caminharás entre sinfonias de imponente beleza. Entretanto, se não contas com ouvidos percussientes para registrá-las, clamarás no deserto de tua própria surdez. Disporás de bolsa repleta, contudo, se não sabes conjugar o verbo discernir, a fortuna arrojar-te-á por certo a precipícios de sofrimento e desilusão. Respirarás entre preciosas bibliotecas em que jaz entesourado o pensamento sublime de todas as épocas. No entanto, se não podes penetrar o sentido da letra, cambalharás caminho afora à maneira de um sonâmbulo infeliz nas obscuridades da noite. E trabalha sempre. Trabalha servindo aos bons para que se preservem, e aos menos bons para que se reajustem, aos sábios para que se santifiquem, e aos ignorantes para que se iniciem no conhecimento superior. A sentença, fora da caridade não há salvação, pode também significar, fora do auxílio aos outros, não te libertarás do eu, inclinado à vaidade e ao orgulho, ao egoísmo e à discórdia. Meu companheiro de todas as tardes, consagremo-nos desse modo à plantação indiscriminada e constante do bem, desculpando e ajudando, aprendendo e redimindo, enriquecendo-nos de amor e avançando na sabedoria, e assim, criando paz e alegria, beleza e progresso em torno de nossos passos, compreenderemos igualmente com Jesus que a vida é invariavelmente o espetáculo glorioso das bênçãos do Pai Celestial no livro da natureza, e que é preciso acender dentro de nós mesmos a luz imperecível do amor, da fraternidade, a fim de que, através da sublimação de nossa individualidade, estejamos em sintonia com a vontade do Cristo Jesus, com a vontade do próprio Deus. Só assim desfrutaremos de um ambiente de harmonia entre os homens e, por certo, as bênçãos do Criador, como chuva de luz, descerão sobre a nossa pátria e, como reconfortante orvalho, descerão sobre as nossas almas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade.
Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.